começar nosso esquenta, resume e define para nós o que é resultado. Simples assim. Legal, né, resultado é uma palavrinha para mim mágica, né, porque ela traz um significado muito importante. Quando a gente fala resultado, a gente vem num mundo mais mecânico, num mundo mais imediatista, onde a gente acaba significando que resultado é o final, é aquele ponto de chegada. E a partir disso, a gente habilita todas as estruturas de julgamento, né. Então se o resultado foi bom, é sinal que tudo está certo, se o resultado não foi bom, qual é o plano de ação? Então nessa perspectiva, a palavra resultado para mim ela perde seu encantamento, porque como a própria palavra diz, né, resultado é ponto de chegada, mas também é ponto de partida, porque a sua origem é saltar novamente. Então, se o objetivo é saltar novamente, todo resultado, aquele positivo, aquele verdinho na planilha ou aquele vermelho, sempre cabe um período de avaliação, de análise e conexão com o contexto. Por isso que resultado traz para mim essa primeira grande insight, que ele é chegada, mas também ponto de partida. Bruno, você trouxe agora algo que eu vou precisar colocar uma lupa. Fala um pouquinho mais para nós quando você está falando de ponto de partida, porque isso eu acredito que é de uma riqueza enorme, porque a gente só costuma mesmo olhar o verdinho, o check, né? Na última hora a gente consegue o resultado final, meta dada é meta atingida. E aqui você está trazendo um ponto de partida. O que que isso muda na nossa forma de ver e de pensar resultado? Excelente, porque quando a gente fala desse sinônimo de ser partida, é as condições, são as estruturas que façam com que a gente esteja cultivando o aprendizado e não só o número pelo número, né. O número pelo número vai dizer que time que se ganha não se mexe, vai trazer essa afirmação de que o fim justifica os meios, e esse movimento, ele acaba sendo dentro das estruturas de mindset fixo, porque a gente vai olhando para o resultado e criando as interpretações. Ele como ponto de partida, é para que a gente se prepare para o próximo salto ou para o próximo movimento. Então, tendo um resultado, seja de uma integração de um colaborador, seja de um índice de rotatividade de pessoas, ou seja de uma eficiência operacional, ou seja de uma índice de satisfação de consumidor. Tudo isso sempre é uma jornada de aprendizado, porque o que acontece naquele caso pode ser um ponto de você olhar, traduzir, conectar com o contexto e verificar: as minhas estratégias estão ajustadas? Então, seja para consolidar um grande aprendizado ou seja para corrigir a rota. Mas tudo isso vem de olhar o resultado nessa perspectiva, né. Então, a grande condição que eu vejo é nas nossas agendas, no nosso dia a dia, o quanto a gente dá atenção para analisar aquele resultado, para ser o guia para que a gente continue o movimento da vida. Afinal, ele é o que vai guiar toda a nossa estrutura, a nossa jornada e vai fazer com que a gente consolide os aprendizados. Maravilhoso, você me fez lembrar que quem já participou dos cursos comigo, sabe que eu repito muito alguns termos do Bruno. Um deles é: "Precisamos medir para poder melhorar". E também tem uma frase sua que eu gosto muito, que todo resultado é uma fonte de aprendizado. De uma fonte de aprendizagem, isso é muito potente. E aí, Bruno, eu queria que já puxando o gancho, o que é produtividade então? Vamos começar a trazer essas relações resultado e produtividade. Traz um pouquinho da tua bagagem para nós. Então, produtividade, Aline, quando a gente traz, né, e aí eu quero fazer um parênteses com relação à perspectiva mecânica, né, que é o que trouxe a gente também para estar onde a gente está hoje. Na perspectiva mecânica, produtividade foi traduzido por muitos anos, por muitos ambientes industriais, corporativos, que produtividade é fazer mais com menos. E isso traz essa estrutura de mecanicismo, né. Afinal, a gente sempre pode produzir mais, consumindo menos recurso. Porém, esse é uma linha que também corrobora com o aspecto de resultado como fim.
Então, na abordagem contemporânea, com todo esse mundo de informação, com toda essa linha que nós temos hoje de aprendizado, eu gosto de traduzir produtividade como fluidez, né? Afinal, se eu tenho um ambiente fluido, é sinônimo que tanto nos aspectos individuais quanto nos aspectos coletivos, aquela informação tem vazão, aquilo não vai ter retrabalho, não vai ter, né, nenhum tipo de correção de rota, porque as estruturas estão fluindo. Isso serve para que a gente encontre, né, o que a gente também diz muito nas salas de aulas, né, que é está na medida correta, né, está na exata medida, porque a fluidez vai fazer com que todo esse ambiente aconteça, né, equilibrando aquilo que é o comportamento das pessoas, com aquilo que é a técnica que a gente aplica nos fazeres e também como a estrutura organizacional cultiva para que aquilo sirva também de parâmetro para a gente seguir esse movimento evolutivo. Então, produtividade eu olharia na perspectiva de fluidez, né? Afinal, quando a gente está num ambiente fluido, né, a gente admira a eficiência, a gente admira a eficácia do todo o ambiente. Por isso que ela traduz muito, com muito mais contemporaneidade do que a perspectiva mecânica de volume de produção com menos recurso. E aqui a gente já começou então a olhar para vários conceitos e vários detalhes para a gente começar a definir uma produtividade. Por quê? Quando a gente fala da produtividade da perspectiva de fluidez, a gente contradiz o fazer mais com menos. No dia a dia, a gente ainda vê isso acontecer muito na prática, né. Tem que fazer além da meta, o mais que o 100% na quantidade, não na qualidade. Aí você vem e traz assim, a partir desse momento, então a gente começa a olhar eficácia e eficiência. O que que de fato isso quer dizer para nós? Traduz um pouco para gente. Tá. Quando a gente pensa, né, em eficácia e eficiência, né, esses dois elementos vão olhar para como a gente tem os nossos elementos internos, ou seja, dentro dos nossos processos, dentro dos nossos serviços, como que está esse nível de desgaste? A gente está conseguindo levar para que aquele volume de produção aconteça dentro dos recursos adequados, né? E para isso eu preciso conhecer os limites. Porque se eu tenho como mantra produzir cada vez mais, é natural tu levar para exaustão, porque isso acaba sendo sinônimo de quem é bem produtivo ou não é produtivo. E esse movimento, ele tem que dizer o seguinte: puxa, se eu olho na perspectiva de fluidez, não adianta eu querer levar mais do que o sistema precisa. E esse mais que o sistema precisa vai ser um desgaste. Não é à toa que dentro do sistema Toyota de produção, né, o primeiro grande desperdício ou a mãe de todos os desperdícios se chama superprodução. Porque a superprodução leva você a ter mais retrabalho, mais movimento, faz com que tu tenha mais ajustes de qualidade. Então esse tem que ser um olhar importante. A exata medida é aquilo que o sistema demanda. E quando eu falo sistema demanda, podemos olhar na perspectiva de clientes, na perspectiva de consumidores. Tu vai produzir muito mais do que seus clientes querem. Então, se tu não tem esse dimensionamento entre o que o sistema te pede, olhando para os seus clientes e olhando para os seus recursos na exata medida, você não vai ter espaço para criação. Então, aí que se encontra o grande equilíbrio entre eficiência e eficácia, porque são dois elementos complementares, que nós chamamos de efetividade. Efetividade.